Olá, que bom que nós estamos aqui juntos uma vez mais para estudarmos um pouquinho mais do livro Palavras de Vida Eterna. Que bom que temos essa oportunidade. São oportunidades de ouro para nos fortalecermos para a nossa caminhada. E hoje a nossa reflexão vai ser a partir da leitura da página 21, cujo título é Compreendendo. E ela começa assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso foi escrito por Paulo na segunda carta que ele enviou aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constitui bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim, à frente do conflito da luz e da treva diante de ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Nessa página aqui, Emmanuel vem falando para nós da importância de nós não desistirmos diante dos erros que nós ainda cometemos. Ele fala para nós que todos nós somos vasos de barro, frágeis, mas somos vasos de barro que carregamos dentro de nós a centelha divina. Tudo aquilo que nós temos de potencialidades positivas vem de Deus. Em uma determinada parte, ele fala para nós: se a tentação nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos à esfera superior. Então nós precisamos nos lembrar de que somos sim ainda falhos, de que vamos sim errar, e principalmente
diante do convívio com o outro, diante das atribulações do nosso dia a dia, nós seremos convidados a refletirmos um pouco mais sobre as nossas próprias atitudes. E a importância dessa reflexão, ela vai com o tempo, conforme nós formos refletindo, dando importância a esse momento, a essa parada, para observarmos para dentro de nós, para nos olharmos, para pensarmos no como estamos agindo e a partir daí trabalharmos na nossa educação e no nosso aprimoramento, quando a partir do momento que dermos atenção para esse movimento, nós vamos perceber que aos poucos nós vamos diminuindo as nossas dificuldades. Essa página me chamou muita atenção, gostei muito dela. E em um determinado momento, ele diz para nós que nós não devemos nos espantar. Ele diz aqui: não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Quem de nós, nessa nossa jornada, nunca ficou espantado com esse conflito interno, com essa parte que nós temos? Porque nós temos luz, mas nós também temos a nossa sombra. E cabe-nos acolher essa nossa sombra, trabalhar essa nossa sombra, não negá-la, não condená-la, não julgá-la, simplesmente aceitá-la, acolhê-la e, por amor a nós próprios e a Deus, trabalhar para que esse nosso lado ainda trevoso se transforme em luz. Eu estava escutando uma palestra já faz um tempinho e a palestrante disse que o melhor que nós podemos fazer para aqueles que nós amamos é nos tornarmos pessoas melhores para eles. E isso me chamou tanto a atenção e me marcou, porque realmente o que nós podemos fazer de melhor para aqueles que nós amamos é nos tornarmos pessoas melhores para eles. Para que nós não os machuquemos, não os magoemos com as nossas dores, com as nossas feridas. Mas se isso acontecer, que nós nos desculpemos, que nós saibamos reconhecer o nosso erro, não fiquemos presos, adormecidos no nosso orgulho, porque nós já sabemos, a base de todos os nossos males está no orgulho e no egoísmo. Se nós formos aos poucos trabalhando o nosso orgulho, trabalhando o nosso egoísmo, nós vamos percebendo que nós vamos nos modificando para o bem. Mas enquanto isso não acontecer, como disse-nos aqui Emmanuel, até alcançarmos triunfo pleno sobre nossos desejos malsãos, até nós conseguirmos ter o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nos educarmos, é a educação dos sentimentos, é a nossa reforma íntima. Nós caminhamos e voltamos para o mesmo ponto, para a reforma íntima. Até nós conseguirmos ter essa reforma íntima bem feita, nós sofreremos na vida, e olha que interessante, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Porque nós não podemos nos esquecer que quando nós partimos da terra, nós vamos continuar as mesmas pessoas. Os tesouros espirituais que nós amealhamos serão os mesmos. Nós não vamos ter mais qualidade simplesmente porque desencarnamos, porque deixamos o nosso corpo. O que nós vamos ter, segundo nós estudamos na literatura, o Livro dos Espíritos nos explica isso muito bem, é uma visão mais ampla das situações. Quando nós não estamos encarnados, presos nesse nosso corpo de matéria, nós temos uma visão
espiritual. A nossa visão, ela fica mais ampla e nós percebemos que às vezes aquela situação que nos parecia impossível, que parecia que ia nos sufocar, ela na verdade não era tão grandiosa assim. Ou ela até era grandiosa, mas nós tínhamos os meios para vencê-la, porque Deus não nos oferta uma dificuldade com a qual nós não consigamos lidar. Mas quando nós estamos encarnados, isso fica um pouco mais pesado. Então a diferença entre nós encarnados e quando nós estamos desencarnados é simplesmente essa ampliação da nossa visão, que é o que nós devemos buscar ter ainda aqui na Terra, para justamente sofrermos menos os efeitos das tentações. E é interessante, né? Porque ele fala aqui para nós as tentações que estão ligadas aos nossos sentidos. A tentação da luxúria, a tentação da vingança, a tentação da cobiça, a tentação da crueldade. Tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos, ainda não dominados. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte que fala para nós sobre esses nossos instintos, que no início nós somos só instintos, mas conforme vamos tomando a consciência de quem somos, do que nós temos que fazer aqui, qual é o nosso objetivo final, esses instintos vão diminuindo e eles são substituídos por sentimentos. Por isso, mais uma vez, a importância de nós termos a consciência de quem somos, do que queremos, do que estamos fazendo aqui no planeta Terra. Quem somos nós? O que nós buscamos? Quais são os nossos objetivos? Se nós não pararmos para refletirmos sobre essas questões e tantas outras que nós temos no nosso campo espiritual, nós não iremos conseguir nos desenvolver mais. Nós precisamos parar e precisamos traçar um planejamento. Nós precisamos de um objetivo. E todos nós sabemos que os nossos objetivos, para serem objetivos imortais, assim como nós o somos, precisam ser objetivos que estejam assentados, que estejam ali, que estejam ligados à nossa parte emocional, à nossa parte espiritual, ao nosso enriquecimento espiritual, ao nosso desenvolvimento emocional, o controle, a educação das nossas emoções. Porque o instinto é o nosso homem velho ainda que grita dentro de nós. E é por isso que nós temos esse conflito, luz e sombra. Porque temos ainda o homem velho dentro de nós. Mas nós sabemos que nós temos a vontade. Nós sabemos que apesar de sermos vasos de barro tão frágeis, tão rudimentares, nós temos dentro de nós a centelha divina. Nós carregamos isso para dentro de nós. E uma outra questão também muito importante que eu gostaria de frisar nesta página aqui de Emmanuel: não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Nós não devemos, nós não podemos parar de trabalhar porque somos imperfeitos ainda. Tem uma parte no Evangelho, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Quem quiser, dá uma lidinha lá, na parte que diz: não são os que gozam saúde que precisam de médico,
Lá no item 12, a gente tem uma informação muito importante. Está dizendo para nós assim, olha, se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Então, se Deus esperasse que nós fôssemos perfeitos para nós trabalharmos na lavoura do bem, não trabalharíamos. Porque todos nós que estamos no planeta Terra, com exceção dos missionários, somos espíritos em evolução. Somos espíritos que passamos ainda por esse conflito entre o bem e o mal, o que fazer e o que não fazer. Somos espíritos ainda a caminho da luz. Então, nós não podemos parar o nosso trabalho porque nós não fazemos aquilo que nós falamos. Se eu, por exemplo, fosse falar nesses vídeos, hoje é o 21º vídeo gravado, se eu fosse falar somente do que eu faço, daquilo que eu faço o tempo todo, sem exageros, eu falaria nada. Porque um dia a gente acerta, no outro dia a gente erra. Às vezes a gente num dia fica super feliz com a nossa atitude. Um pouco depois a gente já tem uma atitude que diz, nossa, caramba, a treva, ó, a Helena velha falou mais alto dessa vez. E é assim que nós caminhamos. Não vamos nos acomodar, mas também não vamos nos julgar, nos condenar, nos colocar para baixo. Nós somos seres divinos. Temos essa centelha, essa chama divina ardendo dentro de nós. O que nos resta, o que nos cabe, do que nós precisamos, é fazer com que essa luz brilhe. Buscando uma prece, buscando a oração, a meditação, o estudo e principalmente tendo o nosso objetivo traçado. Precisamos ter firme a ideia do nosso objetivo, o que eu quero para mim. E a partir disso, seguir o caminho. Porque aqui Emmanuel está dizendo para nós que Deus mostra para nós o melhor caminho. Ele nos conduz aqui, ó, para a esfera superior. Só que às vezes ele nos conduz de forma que nós não gostamos muito, mas é o convite da vida. E a cada dia que nós acordamos, a cada dia vivido, nós temos que aproveitar e honrar a oportunidade de aqui estarmos. Que tenhamos bastante força moral, bastante coragem moral para seguirmos na nossa caminhada, nos tornando espíritos melhores, ou pelo menos um pouquinho mais conscientes daquilo que nós realmente queremos. Gratidão, paz e luz para todos nós.